profissionais, tudo bom? Meu nome é Ana Cláudia Gomes Segato, sou esteticista e cosmetóloga, especializada em pré e pós-operatório, gestante, terceira idade e atualmente pós-graduando em dermatoestética. Na videoaula de hoje vocês vão aprender sobre a técnica Redux Detox, uma técnica que foi criada por mim e minha esteticista, onde a gente associou a massagem, a eletroterapia, o suco detox e o pó detox. Quais são os benefícios dessa técnica? A gente consegue uma desintoxicação corporal, uma redução de medidas, uma melhora da celulite e o que eu percebi também? As pessoas perdem peso, mas a indicação principal do tratamento é a redução de medidas e não a perca de peso. Mas como consequência da técnica, muitas pessoas perdem 500 gramas, 700 gramas, 1 quilo. Mas se vocês forem indicar para as clientes de vocês, falam dessa forma, que é uma técnica de desintoxicação corporal, de redução de medidas e que como consequência ela terá uma perca de peso. Foi uma técnica criada com muito carinho, onde a gente consegue uma média de 7 até 20 centímetros de redução no final do protocolo e que eu indico para vocês fecharem até 8 sessões. Espero que gostem e vamos conferir? Nós vamos iniciar agora o passo a passo do protocolo Redux Detox. A primeira etapa deste protocolo é oferecer para nossa cliente o suco detox. Os ingredientes desse suco vocês vão conferir no final do vídeo, onde eu vou passar o passo a passo do que foi utilizado. A primeira etapa também que a gente deve fazer nas nossas clientes é a ficha de avaliação, onde nela nós vamos saber se a cliente possui diabetes, pressão alta, colesterol, próteses metálicas ou alguma contraindicação de algum determinado princípio ativo que nós temos em nosso protocolo, pois como vocês sabem, existem clientes que possuem alergias a alguns princípios ativos e isso deve estar escrito com todas as informações para que não ocorra nenhuma reação em seu organismo. Lembrando sempre também que devemos fazer a biometria e tirar a foto da cliente, pois assim no final da sessão ou no final do seu protocolo vocês vão ter uma foto de antes e depois para a cliente poder se avaliar. Pois normalmente nossas clientes elas têm uma memória curta de como elas estavam e de como elas vão ficar, porque ao longo do tempo ela vai acostumando com a imagem que ela tá vendo. Então por isso é muito importante que vocês tirem as fotos e tirem as medidas para mostrar para sua cliente, ok? Então vamos iniciar a nossa biometria? Então nós vamos iniciar a biometria. Então a gente coloca aqui em cima do umbigo para a gente medir o abdômen médio, 104 centímetros. A gente coloca 104. O abdômen inferior, coloca o dedinho. 108 centímetros. Eu costumo dar 7 centímetros de um lugar para o outro. Então aqui, coloco o dedinho. No abdômen superior, 93 centímetros. E na cintura, 90 centímetros.
Vamos medir agora a camada adiposa da nossa cliente. Vocês devem medir de todos os lados, do lado direito e do lado esquerdo. 4 centímetros. Desse lado, 3 centímetros e 7. Então, terminando a nossa biometria, nós vamos passar para o próximo passo. No tratamento Redux Detox, eu associei com a marca Valmari e com a Fleur. Eu escolhi essas duas marcas pois elas tinham exatamente os princípios ativos que seriam utilizados no tratamento. E foi com essas marcas que eu consegui aqueles resultados que vocês têm visto. Essa linha que eu escolhi da Valmari é a linha Body Spa. Ela é composta pelo biofluido, pelo Bio Green Mask, que é a argila verde, pelo Bio Scrub, que é o esfoliante, que também já contém a argila verde, e pelo Termocreme. Foi utilizado também o spray salínico da linha de Thalasso, da Fleur, o gel redutor crioterápico e a melange permeante. Nós vamos utilizar na técnica também a argila preta, os sais térmicos, a atadura elástica, que no caso eu gosto dessa da marca Neve, e os óleos essenciais. Eu costumo indicar para a pessoa colocar 4 gotinhas na preparação da argila. Vocês não precisam utilizar os 3 óleos essenciais, mas eu indico esses 3, então vocês podem escolher um deles. Tem o óleo essencial de gengibre, o óleo essencial de tangerina e o óleo essencial de lemongrass. Para iniciarmos o tratamento, eu sempre indico a manta térmica saco de dormir no Redux Detox. No meu caso, a minha manta térmica, se essa parte fica em contato com a pele do cliente, queima. Então eu coloco a toalha e é sempre legal vocês colocarem esse plástico. Esse plástico aqui é aqueles que a gente encontra nessas lojas onde vende cama, mesa e banho. Vocês pedem uns 2 metros e vocês colocam na manta térmica, pois assim você vai ocluir melhor o corpo e promover uma sudorese maior do corpo da sua cliente. Então a gente coloca a manta térmica, a toalha, o filme e a cliente, depois que entrar, a gente fecha para que ocorra a termoterapia. Ah, Ana Cláudia, eu não tenho manta térmica, como que eu faço? Olha, para as pessoas que não tiverem a manta térmica, eu indico o Miler. O Miler, ele é uma manta aluminizada, onde você pode colocar a cliente aqui com os princípios ativos e fechar. Não é o mesmo calor do que uma manta térmica, pois a manta térmica ela chega até 38 graus e tudo mais, mas promove um aquecimento bem legal na sua cliente e é uma forma de você conseguir fazer a termoterapia. O nosso protocolo deve se iniciar com a gente pedindo para a cliente beber o suco detox. Esse suco a gente deve dar ele no início da sessão, um pouquinho antes dela entrar na manta térmica e no final, na hora que ela for embora. E indicar para nossa cliente esse suco, que no final do vídeo eu vou ensinar para vocês. Nós vamos iniciar agora com a esfoliação, utilizando o Bio Scrub. Então, a gente espalha o esfoliante.
é um esfoliante que ele é bem abrasivo. Então, como ele contém os sais térmicos, vocês vão ver assim que ele deixa a pele da pessoa bem macia, bem gostosa. E nessa parte nós já vamos borrifando o spray salínico. Legal que conforme vocês já vão esfoliando, já vão fazendo movimentos de amassamento. Promove mesmo uma hiperemia, vocês podem perceber que já fica, a pele já fica avermelhada. O tempo de esfoliação por parte não deve passar de 3 minutos. 3 minutos já é suficiente. Terminou o abdômen, nós vamos fazer nas coxas. Abre um pouquinho. A esfoliação ela é muito importante para a preparação de um protocolo. É ela que já prepara a nossa pele para receber o passo a seguir com os princípios ativos. Então é imprescindível que em todos os protocolos que onde realizamos, a gente inicie fazendo a esfoliação corporal. Pode virar. A minha manta térmica, ela tem um prazo de uns 15 minutos para chegar na temperatura. Então, conforme vocês já estão fazendo esse procedimento, é legal que vocês já deixem a manta térmica ligada. Pois assim, ela já vai promovendo o aquecimento. Da esfoliação, a gente higieniza o abdômen da nossa cliente para o próximo passo, que é o ultrassom de alta potência. Então, nós tiramos todos os resíduos, os grãozinhos. Ah, Ana Cláudia, eu não tenho o ultrassom de alta potência. Bom, se vocês não têm o ultrassom de alta potência, vocês podem utilizar nessa etapa a ionização com um princípio ativo que promova a lipólise. Então, vocês podem ionizar no abdômen da sua cliente, ou nas coxas, ou nas costas, ou, eu não tenho nenhum ionizador. Então, você coloca o princípio ativo e faz aquele método de pinçamento. Lógico
que a utilização do ultrassom a gente consegue uns resultados mais satisfatórios. Mas caso vocês venham a não ter, vocês podem fazer a ionização ou o pinçamento. Higienizou, nós vamos passar para o próximo passo, onde vou espalhar gel de contato contendo princípios ativos. Esse gel de contato não tem uma marca específica que eu gosto de trabalhar, então eu estou sempre mesclando várias. A gente espalha o gelzinho de contato. Então esse é o aparelho Vibra, ele é um ultrassom de alta potência e eu vou utilizar o modo de ultralipólise na minha cliente, que é o modo onde promove a lipólise no corpo, a quebra da gordura. Aqui você coloca a camada adiposa, que no caso da minha cliente eu coloquei 4 centímetros, e o tempo. O tempo de aplicação do Vibra é medido por quadrante, então são 5 minutos por quadrante. No caso dessa cliente, então são 5, 10, 15, 20 minutos. Então a gente coloca os 20 minutos e aperta Start. E vamos iniciar. Apertando Start. Devemos trabalhar sempre pensando no limiar de sensibilidade da nossa cliente. Existem pessoas que são mais sensíveis e pessoas menos sensíveis. Então, eu vou aplicando a técnica e perguntando para a cliente se eu posso aumentar. Pois nessa modulação do tratamento, quanto maior a intensidade, melhores são os resultados. Qual que é a sensação que a nossa cliente vai ter? É uma sensação de formigamento, parece que é uns choquinhos. Existem pessoas que dormem durante o tratamento, existem pessoas que sentem. Então, nós vamos iniciar, sempre perguntando para a nossa cliente se tá bom, se pode aumentar. Pode aumentar? E a tendência da cliente é ela ir acostumando depois com o que ela está sentindo. Então, de início, ela sente um desconforto. Depois, após algum tempo, ela já vai acostumando e aí é o tempo que você pode pegar e ir aumentando a intensidade. Pode aumentar? Movimentos lentos. No caso, esse aparelho, ele vai até 120 de intensidade. Nós estamos nesse momento no 32, então nós vamos ver até qual intensidade essa cliente consegue. Normalmente, quanto maior é o abdômen do paciente, mais ele costuma aguentar. Pode aumentar? Nossa paciente parou no número 40 de intensidade. Então agora eu continuo os 20 minutos durante essa intensidade.
Então, terminado os 20 minutos da aplicação do ultrassom, nós vamos seguir para o próximo passo. No passo a seguir, nós vamos iniciar com a massagem modeladora, utilizando o termocreme. Vocês vão perceber que ele é um creme que parece uma parafina, ele derrete na mão conforme a aplicação. Vocês podem ter observado que eu coloquei a luva. Para o trabalho da massagem eu gosto de utilizar a luva, pois eu acho que o deslizamento fica bem menor, a gente não corre o risco de arranhar a nossa cliente, mesmo que a unha está cortadinha. Então, eu acho bem interessante. Eu realizo alguns movimentos drenantes também. Lembrando, gente, que sempre cada cliente tem uma parte do corpo onde te incomoda mais. Como vocês podem ver, eu fiz a biometria da parte do abdômen e eu estou trabalhando o protocolo no corpo todo. Só que é interessante a gente trabalhar naquela parte onde mais a cliente se incomoda. Nesse caso, a minha cliente disse que é o abdômen. A gente inicia. Vocês podem fazer mais ou menos de 10 a 15 repetições de cada movimento. Todas as sequências que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado também. Essa parte lateral, para vocês fazerem um acinturamento da cliente, é muito importante. A gente pode ficar também do lado oposto. De frente. Agora nós vamos iniciar na coxa.
Pode abrir a perna. Lembrando, gente, da média de tempo, uns 3 minutos por região. Não precisa mais do que isso nessa etapa. Lembrando, gente, que eu vou dar uma dica para vocês. É sempre legal a gente associar na massagem uma música, pois estimula assim a gente fazer a massagem, sabe? É relaxante para o cliente. Então, na minha sala, por exemplo, eu trabalho com a cromoterapia. Então, como vocês podem observar, o ambiente está meio avermelhado, meio azul, pois o vermelho é estimulante, então ajuda já a promover um aquecimento na pele da nossa cliente, e o azul é relaxante. Então eu intercalo com os dois e tem esse resultado, esse efeito que vocês estão vendo. E a música, ó, vocês podem ver que dá um gás para nós. Trabalha com movimentos para cima, em direção às fibras do músculo.
gordurinha das costas e aquela gordurinha do sutiã, onde mais normalmente as nossas pacientes falam que incomodam. Então vocês peguem mesmo assim, fazem um pensamento e pegam a gordura para mobilizar ela. E assim finalizamos a parte da modeladora. Agora nós vamos seguir para o próximo passo, que é o passo da aplicação da argila mais o pó detox. No protocolo Redux Detox, eu indico o método da hidromassagem, onde dentro da hidromassagem eu coloco o pó detox e a cliente fica lá durante 20 minutos. Mas devido à falta de água que estamos no mundo e toda essa preocupação com o meio ambiente, eu criei também, que vocês podem estar associando, a bandagem. Quando eu faço o protocolo na minha cidade, que aqui eu utilizo, a pessoa sai da manta térmica e depois ela faz a utilização da banheira. Só que eu não realizo esse protocolo em todas as 8 sessões. Então tem sessões que ela usa banheira e tem sessões que ela utiliza bandagem. Agora, por exemplo, Claudinha, eu não tenho a banheira, então a melhor forma de vocês fazerem é com a utilização da bandagem, que eu vou mostrar para vocês como que prepara. Vamos lá? Para a minha cliente, eu coloquei uma bandagem para a região do abdômen e 2 bandagens para a região da coxa. Então, após aquecer a água, vocês jogam na bandagem. É importante que a água esteja quente para que os princípios ativos do pó detox fiquem imersos nela. A gente coloca um pouco de água gelada também. Deixa a bandagem aberta. O pó detox, pode pôr uma espátulazinha dele. Pode colocar um pouco de sais térmicos. E nesse caso, eu vou usar as 5 gotinhas do óleo lemongrass. 4, 5. Aumente a temperatura. Agora vocês podem deixar a bandagem imersa durante uns 5 minutinhos, que é o tempo de aplicação da máscara de argila que nós vamos preparar agora. Vamos iniciar agora a preparação da nossa argila. Então, colocamos 2 espátulas da Biomask, duas espátulas da argila preta, duas espátulas de sais térmicos, uma espátula do pó detox e o olhinho essencial. Nesse caso, vou colocar o mesmo que eu coloquei lá, de lemongrass, só que aqui é 3 gotinhas. E agora a gente vai misturando o biofluid para conseguir uma consistência pastosa. Cláudia, qual que é a quantidade que a gente tem que colocar?
do Biofluid. Você vai colocando aos pouquinhos e vai mexendo, que é para ela ter uma textura daquela que não é nem muito líquida e nem muito grossa, mas uma textura, ó, que é suficiente para a gente conseguir passar na nossa cliente. Se a cliente for maior, vocês colocam as mesmas quantidades, só que colocando mais. Então coloca mais argila, mais do pó detox, mais da argila preta, mais da argila verde. Ó, essa consistência é uma consistência boa para se passar. Então agora nós vamos iniciar o processo de passar argila na nossa cliente. Então agora nós vamos começar a passar a argila. Procura passar sempre de baixo para cima, trazendo para cima. Passa na região dos flancos, passa na gordurinha do sutiã. Se a cliente também é uma cliente que reclama bastante do braço ou da perna, vocês podem fazer uma quantidade maior e também passar nessas regiões. Como essa é uma videoaula, eu escolhi a região do abdômen, né, para poder mostrar para vocês. Mas é o que eu falei, vocês podem utilizar esse protocolo, essa argila e passar no corpo todo da cliente antes da gente envolver com a bandagem. Terminada a aplicação da argila, a gente começa a aplicação da bandagem. Pede para a cliente segurar o cantinho e a gente começa o enfaixamento. Fazer a perna. Sempre de baixo para cima. Não precisa apertar. Aqui a ideia não é a compressão. Aqui a ideia é os princípios ativos que estão na bandagem que vão estar agindo. Aí, a gente passa o filme de PVC. Precisa necessariamente? Não, não precisa. Mas é uma forma de a gente ocluir melhor. Mas ela poderia, por exemplo, parar nessa parte e ir para a manta térmica assim. Mas é legal porque a gente consegue uma oclusão melhor.
cliente deitou. Fecha o plástico. E conforme eu falei pra vocês, a minha manta, se ela ficar em contato com o plástico ou com a pele, ela pode derreter. Então eu coloco mais uma toalha por cima do plástico para não ficar em contato com a pele da cliente. Então essa é a manta saco de dormir. A minha é da marca New Spa, tem um infravermelho longo junto. A gente vê se tá tudo fechadinho. Apaga a luz, liga aquela musiquinha pro cliente e deixa ele relaxar de 30 a 40 minutos. E vamos pro próximo passo. Terminado o tempo da meia hora, a gente retira, né, a nossa cliente da manta. Então tá vendo, ok? Ó, tem toda uma sudorese, ó, como que ela sua. Então aqui foi eliminada as toxinas, o sal do nosso corpo. Após a finalização da aplicação da argila, em minha cabine eu indico para cliente se enxaguar no chuveiro. Agora, se você não tiver chuveiro na sua cabine, o que você pode fazer? Com a própria bandagem, você vai limpando toda a argila do corpo da cliente e depois você finaliza a limpeza com uma toalha. Eu sempre indico uma toalha escura, preta, marrom, para não ficar feio, né? Porque na toalha branca acaba mostrando muito. Apesar de ser só uma argila, é legal assim que não apareça. Então vocês limpam com a própria bandagem, passa uma toalha escura e aí a gente segue para o próximo passo. Agora, se você tiver o chuveiro, é bem mais prático você pedir para a cliente se dirigir no chuveiro e enxaguar, e até enxaguando com movimentos circulares e passando assim toda a pele, porque já vai promover de novo uma renovação da pele, ok? Então, depois que a cliente, né, já limpou toda a argila, nós iniciamos novamente com aquele termocreme, realizando uma drenagem linfática. Então, né, iniciamos abrindo os gânglios linfáticos. Os ângulos malleolares, os ângulos poplíteos, os gânglios inguinais. Trabalhando bem o movimento do intestino. Essa drenagem linfática é uma drenagem linfática que pode ser realizada assim, ó, num tempo que vocês dividem de 15 minutos. Não é como uma sessão normal de drenagem linfática. Seria mais para finalização do tratamento.
Vocês podem fazer um movimento numa média de umas 4 até 6 vezes. Finalizado a sessão de drenagem, a gente entra com a ciclotermia. O que é a ciclotermia? É a troca do frio com o quente. Então, o corpo da cliente nesse momento estava quente. Então, a gente inicia, no próximo passo, eu vou iniciar aplicando o gel redutor crioterápico, que vai resfriar o tecido. Após uma massagem de uns 3 minutinhos, a gente passa o quente, que vai voltar a aquecer o corpo. E depois a gente finaliza com o frio novamente. Numa próxima sessão, a gente inverte esse processo. Quando ela volta, a gente inicia com o quente, depois a gente passa o frio e depois a gente finaliza com o quente. É nessa hora que eu peço, se vocês puderem indicar para a cliente trazer aquela cinta modeladora que fecha na frente ou uma calcinha alta, pois no dia que você finalizar com o quente, a gente pode ocluir e ela ir embora com a cinta. Agora, no dia que a gente finaliza com o frio, aí, como vocês sabem, a gente não pode ocluir o crioterápico. Então, primeiro eu passo o gel redutor crioterápico. Pode fazer uma massagem ativadora. Depois, passa o termoativo. A ideia, nesse caso, é promover um choque térmico na região. Pois você está trocando do frio para o quente, do quente para o frio. Então, o organismo tende a se defender. Quando ele está quente e entra uma temperatura baixa, ele precisa tentar manter o organismo aquecido. Então, com isso, ocorre a ativação do metabolismo e a perca de energia que faz queimar a gordura. Vamos passar o fio para finalizar. Esse mesmo passo que a gente está realizando na região do abdômen deve ser feito na região da coxa, na parte das costas, para finalização do tratamento. E esse foi o protocolo Redux Detox.
Agora nós vamos fazer novamente a biometria para ver quanto que a cliente perdeu nessa sessão. Lembrando que cada organismo reage de uma forma, então não necessariamente porque a cliente, exemplo, perdeu 5 centímetros ou 10, o outro cliente também vai perder. Normalmente as pessoas que possuem uma maior quantidade de gordura tendem a perder mais, mas não todas as sessões ela vai perdendo da mesma forma. Então agora nós vamos realizar a biometria, né, da nossa cliente. Pode colocar um dedinho aqui. Então, na região do abdômen, ó, 103. No abdômen inferior, coloco o dedinho aqui. 105. Então, na região do abdômen superior, 90 centímetros. E na cintura, coloco o dedo. 89. Então, conforme vocês puderam conferir, nessa cliente, o abdômen inferior dela estava 108, foi para 105, o abdômen médio 104, foi para 103, o superior 93, foi para 90 e a cintura de 90 foi para 89. Então, ela teve uma perca de 8 centímetros na região abdominal em uma sessão. Lembrando que cada paciente tem uma perca diferente, organismos diferentes. No caso, aqui foi uma videoaula, então eu tive que parar, teve algumas situações que a gente teve que dar um intervalo, então não foi um processo certinho como vocês vão fazer em cabine. Então, provavelmente, os resultados dessa cliente feito de uma única vez, ela poderia perder até mais. Então, no final do vídeo, vocês vão conferir uma foto do resultado dessa cliente após 3 sessões, pois vai ser essa sessão e mais 2 que eu vou realizar no processo normal para vocês verem o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um protocolo, então, de redução de medidas, de gordura localizada, de melhora da flacidez de pele. Então, vocês vão perceber uma diferença bem legal na qualidade da pele do cliente devido aos princípios ativos, à esfoliação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem, na final do curso, vai ter todos os meus contatos. Aguardo vocês. Muito obrigada!
importantes do protocolo Redux Detox é a união dos princípios ativos para fazer o pó detox. O pó detox que eu criei foi em estudos relacionados com os princípios ativos, as plantas, para que eles servem. Então eu quis reunir ativos que fossem estimulantes da circulação, que ativassem o metabolismo, que fosse anti-inflamatório, que fossem redutores. Então eu escolhi alguns ativos e eu vou passar para vocês. Precisa ser todos? Se eu pudesse indicar para vocês, eu indicaria que sim, pois com a união de todos esses princípios ativos, os resultados foram bem satisfatórios. Então, quais são os princípios ativos utilizados? Eu comprei numa empresa aqui na minha cidade que chama Sabor e Saúde. Ele é uma empresa que contém todos esses ativos naturais. Então, nessas casas vocês encontram, em supermercados tem aqueles da marca Veranita e tudo mais, só que esses eles são mais naturais. Então vocês vão utilizar o sal marinho, então é o sal marinho, não é o sal refinado, aquele que a gente usa na cozinha normalmente, não, é o sal marinho. Então é o sal marinho, a ginkgo biloba em pó, o gengibre em pó, o fucus, a castanha da Índia, o açafrão, que é também a cúrcuma, o guaraná em pó, a canela em pó, as folhinhas de hibiscus, o mate verde, o chá preto, o extrato de alcachofra, a pimenta do reino em grãos, mas se você achar em pó, bem legal também, a arnica, a cavalinha, o chá verde e a centela asiática. Eu indico também o suco de uva integral. Eu já fiz a utilização também com o vinho Canção, só que ele tem o álcool. Então, assim, eu indicaria mais se vocês acharem o suco de uva. Vocês podem estar colocando tanto um pouquinho naquela bandagem que nós preparamos para envolver a cliente, como colocar um cálice dentro da banheira. E como você faz a preparação desses princípios ativos para chegar naquele pó? Eu faço da seguinte forma, eu coloco tudo dentro de uma centrífuga ou do liquidificador, bate até formar aquele pozinho, porque assim fica mais fácil do que vocês abrirem cada saquinho e ir jogando. Então, essa é a indicação do pó detox. Vocês preparem, colocam dentro de um pote e deixem do seu lado. Conforme eu expliquei para vocês, a indicação que eu dou no início do tratamento é que a gente dê um copo do suco detox para nossa cliente e também indique para que ela faça essa água aromatizada ou esse suco detox na sua casa, pois ativa o metabolismo e ajuda a queimar a gordura. Nesse caso, nós vamos utilizar 1 litro de água, limão, gengibre, hortelã e pepino. Sem ser esse suco que nós preparamos, o natural, eu também indico alguns sucos que já existem no mercado. No meu caso, na minha cidade, tem esse suco que é o Natural One. Ele é bem interessante porque ele não tem adição de açúcar e ele tem um processo de extração a fio. Então ele tem o limão, o couve, a hortelã, o espinafre e o gengibre. E tem esse que tem o maracujá, o couve, a hortelã, o espinafre e o gengibre. Lembrando que sempre o mais indicado é aquele natural. Então, assim, se vocês puderem estar fazendo desse, é bem interessante. A preparação deve ser feita um dia antes. Então, à noite, vocês preparem essa água aromatizada e deixa que no dia seguinte, quando vocês forem fazer o procedimento, aí vocês dão para sua cliente. A preparação é bem simples, então é 1 litro de água,
Aí vocês colocam 6 rodelinhas de gengibre, 4 de pepino, e 8 folhinhas de hortelã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o suco de limão, vocês devem ou espremer metade de um limão diretamente, ou senão vocês colocam uma média de 6 rodelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que essa combinação é o verdadeiro seca-barriga. Ele deve ser tomado em jejum para indicação da cliente de vocês. Então vocês pedem para ela preparar essa bebida à noite e de manhã, assim que ela acordar, antes dela iniciar com o café da manhã, ela toma um copo. Depois meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar. Então assim, vai ser um complemento, vamos dizer, um home care para a cliente fazer em casa e complementar o seu tratamento. Então aqui tá a água prontinha e as 2 indicações do suco. Na cidade de vocês também devem ter outras opções, aí vocês sintam-se à vontade. Olá, esmeraldas! Chegamos no final da nossa videoaula de hoje. Esse vídeo foi preparado com muito carinho para vocês. Muitos profissionais me pediam, né? E não tinham a disponibilidade de poder vir até Sertãozinho. Então resolvi preparar esse curso por videoaula. Gostaria de lembrar vocês que eu dou todo o suporte online. Então vocês podem me procurar pelo WhatsApp, pela minha página profissional de consultoria, pelo meu e-mail. Se vocês gostaram dessa videoaula, se inscrevam, dê like. Se você não gostou, também pode colocar que não gostou. Pode me enviar mensagens inbox me falando sugestões, críticas. Escreva o que você precisar. Também vou ter a minha página e o meu perfil profissional, onde vocês poderão colocar suas avaliações. Muito obrigada e até breve. Beijo, esmeraldas!